Pessoal, durante a silêncio, mandando os seus lugares, virar para frente e prestar atenção. Menos. Oi. Hoje nós vamos falar sobre um pensador chamado Noam Chomsky. Ele nasceu em 1928, é vivo ainda, um grande ativista político norte-americano e também um grande estudioso da linguagem humana. E aí ele levanta o seguinte questionamento: a nossa linguagem, a nossa capacidade de se comunicar, a estrutura dessa linguagem, ela é inata, nós já nascemos com ela, ou a gente aprende ao longo da vida? A gente aprende ao longo da vida. Segundo os estudos de Noam Chomsky, ele chega à conclusão que a estrutura é inata. Porque a estrutura de todas as línguas, mesmo elas sendo diferentes uma língua da outra, a estrutura é mais ou menos, ou é basicamente a mesma. A famosa gramática ou a sintática da língua é basicamente a mesma das línguas. Então, o órgão da linguagem é um órgão que já nasce com a gente, ele já nasce com a capacidade e com uma estrutura pré-definida biologicamente. Né? Então, o órgão da linguagem se desenvolve no próprio órgão do corpo. Você não sabe ou não nasce sabendo falar, mas já nasce com a estrutura da fala programada no seu organismo, no seu corpo. Isso é chamado de nativismo, porque nós nascemos com essa estrutura já. Você não nasce sabendo falar, mas já nasce com uma estrutura capaz de desenvolver a fala, uma fala estruturada gramaticalmente. E isso vai se desenvolvendo ao longo da sua vida. Então, crianças pequenas, elas usam espontaneamente regras gramaticais que ninguém lhe ensinou. Uma criança, antes de ir para a escola, antes de aprender gramática, que é o que vocês aprendem aqui, ela já sabe falar. Sabe? Uma estrutura gramatical já praticamente perfeita, sem nunca ter estudado gramática. Então, ela já coloca uma frase com o sujeito, o verbo predicado. Então, ela já estuda a linguagem, ela já consegue se comunicar, mesmo sem ter aprendido nenhuma regra da gramática. Essas regras que vocês aprendem aqui na língua portuguesa na escola. Crianças pequenas são capazes de entender o significado de uma frase, mesmo sem entender todas as palavras. Então, mesmo não conhecendo todas as palavras de uma frase, uma criança consegue entender o que você está querendo dizer naquela frase. Então, isso para ele é mais uma prova de que a linguagem, a estrutura gramatical, ela é inata. Mesmo sem você conhecer uma palavra, você consegue entender o sentido da frase. Mesmo dentro dessa frase, tem uma palavra que você não sabe o significado. Então, a imitação verbal, a gente aprende também por imitação. Ouvimos os outros falarem. Mas, combinada aí com aprovação e elogios, não explica a produtividade e a criatividade da linguagem. A gente aprende não só por imitação, não só por aprovação, quando você fala certo, os outros entendem e falam, o bebezinho lá, ele começa a falar, papai, mamãe, começa a estruturar algumas frases, aí ele vai recebendo aprovação e elogios. Isso aí é os behavioristas, os comportamentalistas que eles defendiam. Né? Para eles, a linguagem era aprendida. E à medida que a gente ia aprendendo e recebendo aprovação e elogios, isso seria um reforço para você continuar falando daquela forma. Para o Noam Chomsky, isso não é suficiente para poder explicar a produtividade e a criatividade da linguagem. Então, a capacidade
capacidade humana de compreender a gramática é inata, ou seja, nós nascemos com ela. É biológica, está programada no nosso corpo, no nosso organismo. Não, de alguma forma. Elas desenvolvem um tipo de linguagem, que é a linguagem de sinais, que tem uma mesma estrutura também, muito próxima, entendeu? Então, mesmo os mudos, ele é mudo por quê, geralmente? Como é que é o mudo? O mudo é mudo porque ele nasceu com problemas cordas vocais, né, do sistema da fala, do sistema biológico que ele fala, ou porque ele nasceu surdo. Aí ele não ouve sons, então ele não sabe articular palavras porque ele não ouviu. Mas ele consegue se comunicar e estruturar uma outra linguagem. Tem gente que consegue. Mesmo surdos, tem alguns surdos que conseguem se comunicar. Por quê? Porque, segundo não chama-se externato. A linguagem é um processo de criação livre, de criação a partir dos estruturas que nós podemos já nascer. Então, existe uma gramática universal, os idiomas são diferentes. Nós falamos português, lá nos Estados Unidos eles falam inglês, na China eles falam chinês. Os mudos, eles falam a linguagem dos sinais. Todos falam algum tipo de linguagem. E todas essas linguagens, elas têm uma gramática, ou seja, uma estrutura. Toda frase tem o quê? Verbo e predicado, não é? Então existe uma gramática, uma estrutura da linguagem que é universal. A língua pode ser diferente, mas a estrutura é igual para ela é universal e para o Noam Chomsky é inata. Não nascemos sabendo, mas nascemos com a capacidade estruturada daquela forma. Então, de alguma maneira, aquela estrutura já está em nós, no nosso organismo. Então, esse é o dispositivo que ele chama de dispositivo de aquisição da linguagem, o DAO. Então, a gente nasce com um dispositivo de aquisição da linguagem. Seria como se fosse um órgão do nosso corpo. A gente já nasce com isso para o Noam Chomsky. Então, para ele, nós somos programados para aprender os idiomas com base em um conjunto comum de princípios, que podemos chamar de gramática universal. Então, uma estrutura gramatical comum. Todos os idiomas são diferentes, mas a forma como eles estudam é extremamente similar. Todos têm, por exemplo, uma frase. Uma frase tem. Crianças surdas comunicam-se por meio da linguagem de sinais. É uma outra linguagem, um outro idioma, mas tem a mesma estrutura gramática. Estão presentes as mesmas características da língua falada. O que leva a quem o conhecimento gramatical e sintático é algo inato. Nós nascemos com ele. Então, essa forma de avaliar e pensar foi questionada por alguns, mas o Noam Chomsky continuou defendendo, foi colaborada por outros. Stanley Pinker, por exemplo, vai dizer que a linguagem ela é evolutivamente desenvolvida. Então, para o Pinker, a forma como a gente estrutura essa gramática, ela foi importante no processo evolutivo. E ela só permaneceu, na verdade, ela só se desenvolveu e permaneceu inata a partir do momento em que aquilo foi importante na seleção natural. Em algum momento, a linguagem passou a diferenciar de outros, e aqueles da nossa espécie que não desenvolveram a linguagem foram extintos. E os que desenvolveram conseguiram, por conta dessa linguagem, através da comunicação, se darem melhor do que os outros. Foram extintos. O estudo sobre comunicação dos chimpanzés mostra que a linguagem deles é complexa. Aí está o problema. O Chomsky, o dispositivo de aquisição da linguagem é exclusivo do ser humano, é inato do ser humano. Mas estudos com animais, por exemplo, como os chimpanzés, mostram que
animais também, macacos, algumas espécies, têm uma linguagem tão complexa quanto a linguagem humana. Não tem tanto conteúdo, né? Então mostram que a linguagem deles é bastante complexa, embora aparentemente tenha menos conteúdo e variação do idioma. Então essa estrutura, esse dispositivo, esse órgão da linguagem, não é exclusividade do ser humano. Alguns animais também desenvolvem linguagem. Não uma linguagem tão complexa e com tanto conteúdo quanto a humana, mas pode. Chimpanzés e golfinhos também parecem ter uma linguagem bem complexa e desenvolvida. Os golfinhos, inclusive, segundo alguns estudos, assim se chamam por nome, tem nome, eles dão nome. E alguns animais. Os papagaios já aprendem também, agora tem que saber se eles têm consciência nessa parte, se conseguem entender. Repetir, alguns animais repetem, né? O papagaio repete, mas ele não sabe, não entende o significado. Agora o ser humano consegue esse dispositivo de aquisição linguagem que nos permite compreender a gramática. A gente já nasce com ele, e com o tempo a gente desenvolve sempre de forma muito similar e parecida entre todos os seres humanos. O que prova por nós Chomsky que isso é binário, biológico. Beleza? Compreendendo aí o pensamento do Chomsky? A religião também seria uma estrutura inata, seria algo muito parecido, similar. Porque todas as religiões têm a mesma estrutura. Toda religião tem um mito, e é uma história original, uma história que narra ali as origens, o princípio de alguma coisa. E toda religião tem mitos, rituais, que buscam atualizar o mito. Toda religião tem processos de conversão e transformação. Então a estrutura religiosa também parece ser uma estrutura inata, que a gente já nasce, inclusive a gente se envolve. As histórias mitológicas, elas estão presentes em praticamente tudo. A estrutura do mito, ela faz parte de qualquer história de sucesso. O cinema usa muito isso. Todo filme, até os desenhos também, eles têm um arco ali, narrativo, que é muito próximo da estrutura dos mitos. É uma história cheia de reviravoltas, e que geralmente leva o herói a todo um sistema ali pré-definido, mais ou menos muito parecido, até ele alcançar a glória. Chamado de a jornada do herói, que é uma jornada que está na estrutura mística e que é uma jornada que convence, atrai e emociona todos os seres humanos de qualquer lugar do mundo. Porque não tem cultura que não tenha desenvolvido mitos. Até a estrutura religiosa e mitológica também, de alguma forma, é que a gente poderia aqui pegar isso como Noam Chomsky. Então, por hoje é isso aí, galera. É nóis.